Agora entrou. Ah, agora sim. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Douglas. Tudo bem, querido? Bem, e você? Tudo jóia também. Tirando Então tá essa bom. pandemia que está virando, tirando essa pandemia que está virando um mundo de ponta cabeça, né? Nem fale, ficou sabendo? Agora faz uma hora o César encerrou o time também, né? Masculino. Tava, na realidade, eu estava sabendo desde ontem, porque eu estava conversando com um atleta e ele falou que a diretoria chamou e vai disputar com o time sub-21. Triste, né, É, Clóvis? triste. A situação do vôlei hoje está triste mesmo, difícil. Não só do vôlei, Muito. né, Douglas? Na realidade, é todo esporte, né? Ninguém sabe nem como vai ficar o futebol, que é o único esporte, dito esporte no Brasil, né? A gente não sabe como vai ficar depois da pandemia, mas infelizmente a primeira coisa que eles vão cortar é a verba do esporte, né? A gente já sabe disso, né? Hum, Não tenha dúvida, né? Fazer o quê? Infelizmente. Fazer o quê? É, vida que Infelizmente. segue, né? É Bom, isso boa aí. noite a todos. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. Desde já, Clóvis, muito obrigado por ter aceito o convite e dividir um pouco da sua vida e experiência com a gente, tá? Clóvis, que é um técnico de muito sucesso no Brasil e, além disso, um sucesso enorme no exterior também, com muitos convites para voltar para o exterior, para o Oriente Médio. Conheci um pouco do Clóvis em loco, trabalhando com voleibol aqui, o amor dele pelo vôlei até que a terceira idade, uma função que muitos deixariam de lado, ele fez com tanto amor que você só tem como admirar uma pessoa como Clóvis. Uma pessoa sair de Sorocaba com o carro dele até Sertãozinho para levar um atleta, sabe? E tantas outras situações de dedicação e amor, às vezes que a gente conversou, sabe? Uma pessoa sempre pronta, além de um grande profissional, uma pessoa excelente. Nós tivemos os cursos nacionais de treinadores da CBV aqui, ele esteve com a gente todo momento, ajudando. Às vezes eu estava apurado lá, não, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu vou buscar isso para você. Então, assim, uma pessoa, além de um ótimo profissional, uma excepcional pessoa, sem dúvida nenhuma. E a intenção é mostrar para vocês a vida do Clóvis. E de acordo com as perguntas que me enviaram, Clóvis, eu dividi a nossa live de hoje em três partes. Ok, Perguntaram muito do objetivo em Sorocaba, da sua parte aqui do objetivo. Depois tem algumas perguntas ok, de Itapeva e perguntas lá de fora do Oriente Médio, né? ok. Então, eu peço para você se apresentar, né? Falar um pouco da sua carreira, como você começou no vôlei, por onde você passou. E já coloco para você a primeira pergunta, que são os principais títulos que você conquistou pelo objetivo. Obrigado pelas palavras, Douglas. Eu acho que você é um grande cara que pegou uma liga que não existia em Sorocaba e recriou ela, né? Reinventou a liga, né? Obrigado pelas palavras. Eu me formei em Sorocaba, em Educação Física, pela ACM, e desde a minha formação eu já queria trabalhar com vôlei. Então eu sou formado em Educação Física, fiz todos os cursos da CBV, nível 1, 2 e 3, até tem uma confusão de 3 ou 4, mas até o nível 3. Da minha formação, tentei pesquisar e entrar e fazer cursos de preparação física, psicologia, tudo que envolvesse o esporte em si. O último curso que eu fiz foi uma MBA de gestão de pessoas na Exanc Sorocaba, porque já não tinha mais, né, no vôlei, os níveis, né, da minha categoria, eu fui fazer gestão de pessoas. E eu sempre fui um cara dedicado, né, tudo que eu pretendi fazer, eu entrava de cabeça, você já falou isso, né, estou sempre pronto a trabalhar. Aí a gente começou a fazer um trabalho, na realidade foi no SESI de Sorocaba, junto com o Esquerdinha, na época, que era o coordenador do SESI, foi lá que começou o primeiro trabalho que a gente fez lá. Aí tem o Biduim, Havariu, o Biduim é um atleta lá do Kuwait, acabou de entrar, do Kuwait, acabou de entrar aqui, ó. E, enfim, e foi lá no SESI que começou tudo, né? E nesse SESI durou 2 anos e a gente disputou o primeiro campeonato paulista, e, e foi lá que começou minha carreira, na realidade. No SESI, depois veio Mairim, que fui para Itapeva no feminino, voltei para Sorocaba, e aí em 93 eu comecei no Colégio Objetivo, fazer um trabalho lá de 93, o último ano no Objetivo foi 2005, o último trabalho que a gente fez de formação de atleta. E
E sempre foi meu intuito, na realidade, além de formar atleta, formar o cidadão, formar o homem. Porque atleta é fácil, né? Vai lá, joga duas para cima, uma para baixo, que nem diz um amigo meu, e é fácil. Mas sempre foi uma formação. A tentativa de trabalhar no Objetivo era fazer uma educação global. E, lógico, usando o voleibol como instrumento, né? Conquistamos vários títulos, né, estaduais, na categoria infanto, né? Pulamos depois para a categoria juvenil também, fomos campeões. Assim, de título eu não lembro assim de cabeça todos, mas representando Sorocaba, a prefeitura, vários jogos regionais, acho que foram 9, 5 finais estaduais de joguinhos da juventude, 3 jogos abertos, Campeonato Paulista a gente ganhou estadual, acho que 9 ao total entre juvenil e infanto. Representamos São Paulo no Campeonato Brasileiro, fomos campeões também. Na última contagem de título do Objetivo foram 42 títulos importantes, né? Fora a fase regional, de jogos, de joguinhos, enfim. São 42 títulos. No ano de 2005, que foi o último ano do Objetivo, isso está na minha memória, né, e é guardado, a gente fez 45 partidas durante a temporada, foram 44 vitórias, uma derrota de 3-2, um jogo do adulto. Então, no ano que a gente encerrou a atividade no Objetivo, a gente foi campeão dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Abertos, estadual juvenil em cima do Banespa, estadual adulto, Campeonato Brasileiro. A gente disputou 5 títulos, ganharam-se os 5. E daí, do Objetivo, saiu muito atleta, né, Douglas? Você sabe dessa história, não sei se o pessoal sabe, tem atleta aí que está rodando o mundo, Polônia, Portugal, Itália, Espanha, Eslovênia, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, quer dizer, vai por aí afora. Mas a última equipe que eu tive em Sorocaba foi em 2005, então quantos anos vocês já se passaram disso, né? E não tem ninguém para formar hoje, né? Esse que é o grande, isso é a grande dificuldade. Clóvis, ótimo. E seguindo para a próxima pergunta, sua equipe, uma equipe do interior, uma equipe de Sorocaba, talvez sem a mesma estrutura dos clubes grandes. Como é que você conseguia deixar todos os clubes grandes para trás, Banespa, Pinheiros e daí para frente? Qual era o seu segredo? O que você fazia para alcançar esses resultados todos? Primeiro que a gente tentava cercar os atletas de todas as condições possíveis e imagináveis que poderiam afetar dentro da quadra, como dormir bem, se alimentar bem, ter uma boa estrutura na casa onde eles moravam, ter fisioterapia, ter psicólogo, a gente tinha até psicólogo na época, o Paulo. Se preparar o atleta. E a gente estudava muito, né, Douglas? A gente estudava muito nossos adversários. Então a gente já sabia que no começo do ano a gente ia enfrentar 5 ou 6 ou 7 jogadores da seleção brasileira nesses clubes, coisa que o nosso clube não tinha. Mas a gente tinha uma infraestrutura muito boa que a gente montou, né? De casa, de musculação, de todo esse... A gente... como é que eu vou falar? A gente amparava os atletas em todas as situações, não era só dentro da quadra, porque eu acho que o grande erro do técnico hoje é achar que o atleta é uma máquina, ele entra na quadra, joga e sai. Né? Então eu tenho várias histórias aí de sair daqui e ir buscar alguma coisa que pudesse ajudar o atleta em qualquer situação, qualquer que seja ele. Né? Por exemplo, tem atleta meu que tinha 2,10 metros de altura, tive que mandar fazer um colchão na época para ele. Né? Então ninguém se preocupa com esse tipo de coisa, e a gente se preocupava com tênis, com local de treinamento, então isso foi um grande diferencial. E eu sou meio, não sei se é moda antiga, né? Mas eu gravava meus treinos. Eu tinha uma filmadora, gravava meu treino, na hora do almoço eu vinha em casa, assistia os meus treinos, ver quais gestos técnicos que os atletas estavam errando, no outro dia a gente fazia uma avaliação junto com eles, assistindo o vídeo, e tentava achar uma fórmula para melhorar isso. Eu recebi uma fita uma vez de um técnico, inclusive era do Banespa, o Luizinho, os melhores fundamentos do mundo. Quem é o melhor passador do mundo? Como é que era o gesto técnico dele, filmado por cima, do lado, tal, como é que era o levantamento? E eu peguei essa fita como exemplo, né, assim, de educativo, né, de fundamento, e sempre trabalhei muito fundamento para o meu atleta, muito. Então ele tinha que saber, meu atleta
especialista naquilo, né? Era ataque, ele não só atacava na diagonal, ele sabia, ele teria que atacar na paralela, forte, longa, diagonal curta, diagonal longa, e a gente treinava isso. Então esse era o grande diferencial nosso. Seguindo aqui, Clóvis, pergunta antes até de falar de Itapeva, aqui, Príncipe Vícios me lembrou aqui que teve sua temporada em Suzano também, que ele fala Isso. que você pegou o vôlei masculino de Suzano do zero e deu um título para Suzano da primeira divisão no Paulista. Se você quiser falar um pouquinho de Suzano antes de falar de Itapeva. Eu saindo daqui de Sorocaba em 2005, fui trabalhar em Suzano em 2006. Basicamente, eu levei o time de Sorocaba, o juvenil. Só que eles lá, o Ricardo Navajas, que mantinha o time de Suzano, saiu com o time e levou a vaga junto, porque as pessoas têm que saber, a vaga na federação não é da cidade, né, Douglas? É do clube, né? Do CNPJ. Então, o clube é o CNPJ. E ele levou embora. Então, o Suzano ficou sem nada. Não tinha nada. Não tinha clube, não tinha jogador, não tinha nada. E, na época, o Dr. Everson, que era o diretor lá de esportes da SBS lá, me chamou, a gente fez um trabalho, eu levei a base de Sorocaba, só que ele queria a vaga para divisão especial, né? E nós fizemos um trabalho, o Thiago ajudou muito lá, quer dizer, várias pessoas ajudaram muito lá, tem muitos amigos em Suzano, até hoje, apesar de ter trabalhado só uma temporada lá. E quando, para ajudar, no meio da temporada, o Paulo Portela, que é o ginásio lá, passou por uma reforma, então foi fechado o Paulo Portela, eu não tinha ginásio para treinamento, a gente usou o SESC, que era um ginásio de bairro, e a gente teve que adaptar a isso. Graças a Deus, a gente perdeu o primeiro jogo do playoff, de 3-1, se não me engano, e depois revertemos isso com 2 vitórias em casa. E o time subiu para a divisão especial, conseguiu a vaga. E, infelizmente, foi trocado o secretário na época de esportes de Suzano e eles fizeram uma parceria com a Ubra. Então, a Ubra que usufruiu dessa vaga que eu consegui na época em Suzano para a divisão especial. Suzano veio, fez uma parceria, eu fiquei trabalhando de auxiliar técnico em Suzano, com o Percy. A gente não se deu muito bem, né? De trabalho técnico, enfim, não tenho nada contra ele. E eu saí do Suzano, e no outro ano o Suzano me chamou para ser supervisor da equipe, para ser o gestor do time na Superliga e no Paulista, e onde a gente conseguiu o Paulista também. Quer dizer, no Brasil, o único título que eu não tenho é da Superliga. Até da divisão especial do adulto a gente conseguiu na Ubra esse ano, aí, em 2007, isso. Em cima do Minas Tênis, que jogou pelo Pinheiros. Foi uma boa participação lá em Suzano. Eu deixei grandes amigos lá. Legal, Clóvis. Indo aqui para Itapeva, como foi sua temporada em Itapeva, que você pegou uma estrutura do zero também e fez chegar lá em cima, e hoje, depois que você saiu, acabou tudo lá, e o que eles precisam fazer, na sua opinião, o que pode ser feito para que eles consigam ressuscitar o voleibol lá? Essa história de Itapeva é engraçada. O secretário de esportes me chamou, o Rogério, o Papita, né, que era o meu parceiro, meu amigo, me chamou para trabalhar em Itapeva, e eles, na realidade, me chamaram para montar uma equipe para os Jogos Regionais. E no meio dessa montagem, eu acabei fechando na Ubra. Mas eu, como tinha dado a palavra, eu não podia deixar... Não, foi na primeira temporada, é isso mesmo. Aí o time de salto tinha acabado, e vários jogadores que me conheciam começaram a me ligar. E eu estava montando um time para os Jogos Regionais. Aí falei, olha, Zé, e para o Papito, olha, nós temos um time que acabou de sair agora, acabou o Campeonato Paulista, não vai mais disputar, estava no começo da temporada, né? Ele falou, vamos trazer para cá. Eu falei, mas a gente não tem estrutura. Enfim, em 15 dias a gente montou alojamento, casa, com cozinheira, com estrutura, com tudo mais. E aí tinha o Luciano, o Chuchu, que era técnico lá já fazia um trabalho lá. Então ele começou a trabalhar comigo, junto com essa equipe. Então eu ia uma vez por semana para Itapeva, dava o meu treino e fazia o planejamento da semana toda. Como é que ia fazer o trabalho de academia, tal. Tentei montar uma mini estrutura lá. E nesse primeiro ano a gente foi vice-campeão estadual. Ganhamos do César, ganhamos do Pinheiros, ganhamos de todos os clubes também. E Itapeva manteve por 3 anos. Tem o Fubá, que é hoje árbitro, né? O
o, o Fubá, eu chamo ele de maluco. Foi meu estagiário lá, um cara super dedicado também. Hoje ele é árbitro de vôlei, né? Me ajudou Ele muito até te mandou uma lá. pergunta aqui, que eu vou te fazer depois, Ai, e ainda falou que é ai, seu ai. filho. Falou, pergunta pro meu pai. Entendi. Eu tive. Douglas, eu não falei isso, mas eu vou falar agora. Eu sempre tive sorte, não sei se é sorte a palavra, eu tratei bem as pessoas. Em Suzano, deixei, sei lá, 10 amigos, 12 amigos, do que eu preciso hoje, se eu precisar de alguma coisa em Suzano. E em Itapeva foi a mesma coisa, né? Eu deixei vários amigos lá e me ajudaram muito. E nesse primeiro ano, a gente montou uma mini estrutura, só que o Gé saiu de secretário. Ele saiu da secretaria. E aí o que aconteceu? Assumiu um secretário que só entendia de futebol de salão. Aí a gente brigou, eu briguei por 2 anos, né? De novo a gente chegou numa final do Campeonato Paulista, foi campeão dos Jogos Abertos, em 2009 foi campeão dos Jogos Abertos, sub-21. Quer dizer, Itapeva foi Eu que campeão dos apitei Jogos essa Abertos. final. Ah, é? E depois No disso eu tive que ir terceiro para... ponto, o Clóvis me dá um rolamento no meio da quadra, se lembra? Veio uma bola para Por que você, será se que eu jogou, fiz deu um isso? rolamento. Não sei, Por algum veio a motivo... bola, você... Não, você, sei lá, veio a bola, você deu um rolamento ali no meio da caixa, acho que no terceiro ponto. Você não me deu cartão, não, né? Não, não. Ah, então tá bom. Então, e saindo desse jogo, eu tive que. Saindo desse jogo, eu peguei um carro direto para o aeroporto para ir para Minas, porque o time da UB ia jogar em Minas Gerais, na Superliga. Enfim, daí você fez a pergunta: o que precisa para manter um time? Boa vontade. Boa vontade, é isso que precisa, um secretário que esteja afim de ajudar o esporte. É caro manter uma casa, alimentação, mas custos são divididos, né? Se a Secretaria de Educação ajudar, se a Secretaria de Esporte ajudar, se o patrocinador, se a padaria da esquina der o pão, você entendeu? É um conjunto de coisas, né? Então, e até me perguntaram há pouco tempo atrás se eu voltaria com o vôlei lá. E tinha o prefeito, né? O Cavani era sensacional. Eu não me meto em política, eu estou falando como pessoa, né? É um cara sensacional, então ele me ajudou muito, né? Então, mas tem várias passagens, né? Não só de Itapeva, você falou aí, agora entrou aqui o doutor Gustavo, que é um médico que foi atleta meu, e também trabalhei na Faculdade de Medicina durante 14 anos, né? Durante 14 anos fui técnico da PUC aqui de Sorocaba, uma época masculino e feminino e uma outra época masculino. Mas se você for hoje na PUC, lá no CA deles tem um troféu lá, porque eles foram campeão dos jogos da intermédia, né? Uma vez só com vôlei masculino, mas enfim. Tem várias histórias, né, Douglas? Mas essa história de Itapeva ficou porque ficou um trabalho lá, mas não deram continuidade. Infelizmente não deram continuidade. Como vários lugares, né, Douglas? Porque não adianta nada você ter uma ferramenta, né, e não sabe usar, ou você tem uma Ferrari e não tem piloto, você tem piloto e não tem a Ferrari. Aglutinar tudo isso é difícil, né? Muito, né, Clóvis? E a boa vontade, principalmente, que infelizmente, hoje em dia tem muito poucos apaixonados pelo voleibol que fazem por amor ainda, né? A geração que está vindo. Mas então, a gente tem que se adaptar, Douglas, a gente que não está se adaptando, entendeu? Porque, na realidade, as mudanças são muito rápidas hoje, né? Em 24 horas você atravessa o planeta, né? Em 24 horas você está, sei lá, no Japão, você está na minha época não tinha isso. Esses atletas viviam me cobrando, cadê as fotos e tal? Hoje você tira 200 fotos com o celular. Naquela época era aquele filme que você rodava para acertar uma foto do atleta jogando bola, você imagina a dificuldade. E hoje a realidade é diferente, né, dos atletas. Na minha época parece que eu sou tão velho assim, mas enfim, era diferente, né, Douglas? Hoje eu vou falar uma palavra aqui, mas hoje a geração é do mimimi, né? É tudo isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E é difícil trabalhar assim, né? E impossível às vezes, né? Mas eu acho, não, eu tenho certeza, que se ainda tiver gente com boa vontade, né? Com boa vontade, e tiver apoio, eu acho que dá para fazer um belo trabalho em qualquer cidade do interior. Pode ser Itapeva, que é desse tamanhinho, e comprou o voleibol e foi vice-campeão e campeão dos Jogos Abertos. Sem dúvida. Clóvis, partindo agora para o Oriente Médio. Meu Deus. A pergunta do seu filho Juliano é como foi para você se adaptar ao idioma no Kuwait?
E eu já te emendo também. Estão te perguntando como é o vôlei lá, como é que funciona lá, como é que é a cultura deles, e pedindo para você contar algumas experiências e histórias do Oriente Médio. Essa história é assim, ó, eu tinha parado com o voleibol, eu tinha um atleta que tinha jogado comigo em Sorocaba, em Suzano, ele tinha jogado comigo, o Bruno, ele tinha um contrato de 3 anos com o clube Al Arabi, do Kuwait, e nos 2 primeiros anos que ele teve lá, não chegou entre os 4. É um clube grande, o Al Arabi é um clube grande, e não chegou entre os 4. E aí, chegou no final da temporada, o técnico, o supervisor lá, que eles chamam de manager, falou, olha, infelizmente eu vou ter que rescindir o seu contrato, né, por mais que ele fizesse 30 pontos por jogo ou 40 pontos, não ganharia. Aí ele falou, mas o problema não sou eu sou o técnico, você tem uma estrutura legal de jogadores e enfim, tal. Eu falei assim, o problema é o técnico, então acha um técnico bom para trazer para cá e eu renovo o contrato com você. Foi aí que ele me ligou, Clóvis, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, Bruno, não sei falar uma palavra em inglês, nem bom dia, não sei falar. Não sei falar no voleibol, não sei falar nada, certo? A minha filha ainda mora comigo, a minha esposa trabalha. Como é que eu vou abandonar tudo? Impossível, impossível isso. E aí as coisas foram coincidindo, né, Douglas? Quando você... Deus conspira a favor, na realidade, né? Aí minha filha resolveu casar, né? Ia se mudar de Sorocaba. E eu falei, nossa, que interessante. O Bruno fez uma proposta, né? Mas ele falou que o inglês ele me ajudaria. E aí teria minha esposa era professora, né? Era professora, estava trabalhando. E eu falei para minha esposa, será que você não tem tempo de aposentadoria? Ela falou, nunca pensei nisso. Aí agendei no INSS com a carteira de trabalho e a gente falou, olha, você tem direito, você já está aposentado faz 2 anos. Eu olhei para ela, olhou para mim e falou, se você quiser ir, eu vou com você. Parceira, né? E aí eu liguei pro Bruno. Falei, Bruno, eu vou fazer isso daí, eu vou pro Kuwait, vai, não sei falar inglês, não sei de nada e vamos partir. Aí o Cláudio Bassi sempre foi meu preparador físico, né? Antes de ir para lá, eu falei, Cláudio, se eu precisar de alguma coisa da parte física, porque eu não sei a estrutura, né? Eu não sei qual é a estrutura do clube, né? Ele falou, não, pode contar comigo, a gente vai se conversando, a gente vai se falando por e-mail, por mensagem, e a gente acerta. Beleza, vamos embora. Entramos num avião, fechamos a casa, entregamos o cachorro e o papagaio para minha mãe para minha filha tomar conta, e vamos embora para o Kuwait, né? A grande vantagem, a hora que eu cheguei lá, eu queria entrar, a hora que eu cheguei, descemos, o pessoal foi buscar no aeroporto, a hora que eu saí do aeroporto, saí do ar-condicionado, eu falei assim, tá pegando fogo a cidade? Porque não é possível, a gente chegou no verão lá, né? Tava 40, a gente saiu daqui do Brasil, acho que estava 23 graus ou 22, a gente chegou lá com 42 ou 41 graus a hora que a gente saiu do aeroporto. Enfim, aí o que aconteceu? Faltava, acho que 3 ou 4 dias para começar a temporada, eu fiquei fazendo estudo, né? Eu peguei todos os vídeos do ano anterior, da temporada do ano anterior, para conhecer as equipes, e o Bruno me ajudava dando as informações. Ó, a cultura aqui é assim, você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo da cultura. Os vestiários, é que nem time da Superliga mesmo, os uniformes ficam lá separados, os caras chegam com a roupa deles, se trocam, então, só que eles não ficam pelados na frente, nem de homem para homem. Eles enrolam a toalha, tira a cueca, põe outra cueca, põe os shorts. E ele foi me ensinando tudo isso nesses 4 dias. Eu fiz um intensivão lá, né? Falei, me ajuda. E foi lá algumas palavras-chave de inglês, né? Pelo menos, né? E aí ele foi me ensinando essas palavras-chave. E aí a gente começou o trabalho. Bom, enfim, eles estavam acostumados com técnicos europeus, né? E que era 2 dias de treino, coletivo para lá, coletivo para cá. E eu falei, olha, meu método de trabalho é completamente... E o Bruno me ajudando a traduzir, é óbvio. Meu método de trabalho é completamente diferente, meu trabalho é em cima de base, aí eles falam assim, mas eu não sou juvenil, né? Para ensinar toque e manchete. Eu falei, olha, é o meu trabalho e eu vou fazer isso. Então, durante 4 semanas a gente não saltou, fez adaptação da academia, né? Fez uma reestruturação na academia e ficamos 4 semanas sem saltar. Só fazendo trabalho de base. Acabou essas 4 semanas, o capitão chamou o Bruno e falou, olha, nós vamos dispensar o técnico, não dá certo não, isso aí não é voleibol.
Ele acha que ele não assistiu o jogo. Eu falei, não, ele assistiu o jogo. Ah. Aí o Bruno teve que pôr o dele na reta também. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos esperar os 3 primeiros jogos. Se a gente não ganhar e o time não andar bem, vocês mandam o cara embora e mandam eu também. Não tem problema, não tem problema, beleza. Falou, me avisou também. E aí eu comecei a dar meu treino. Aí passou essas 4 semanas e assistindo vídeo, e gravando treino, e conversando, e tentando tirar do melhor, pedindo para o levantador chegar mais cedo no treino, os passadores ficarem até mais tarde, que eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho específico, de fundamento, com planejamento semanal, né? Sobe a semana, desce, a semana mais forte, a semana mais fraca, tal, enfim. Aí foi o primeiro jogo, ganhamos o primeiro, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro, ganhamos 3 seguidas. Aí o Bruno falou, e aí? Não, esquece, deixa por isso mesmo e vamos continuar o trabalho. Então no Kuwait, depois da temporada longa, a gente foi vice-campeão da primeira Copa, que era uma Copa que a gente não tinha levantador, a gente só estava com um levantador e o ponteiro titular estava na seleção, que era o único cara bom do meu time, Abdullah Jassan. E aí o que aconteceu? O time veio, depois desse campeonato vice-campeão, a gente foi fazer uma pré-temporada em Dubai. A gente ficou, acho que 2 semanas em Dubai treinando e fazendo amistosos, ganhamos de todo mundo lá. Voltamos e começou a liga. Bom, enfim, fizemos uma temporada, sei lá, de 29 partidas, acho que a gente perdeu uma de 3-2. Fomos vice-campeão da Copa, campeão da liga deles, que classificava o time para o DCC, que é o campeonato sul-americano de vôlei deles lá, né? E fomos campeões da Copa do Rei, que era a competição mais importante. Então foi... E no mundo árabe, diferente daqui, lá o jornal funciona muito ainda, né? Então, meu nome se tornou forte no mundo árabe depois desses títulos. Tanto é que eu saí do Kuwait, fui para Doha, de Doha, eu voltei para o Kuwait, do Kuwait eu fui para o Emirados Árabes. No ano passado eu trabalhei no Al Jazeera, no time do Emirados Árabes Unidos, que é outro país, que é a capital é Dubai. Enfim, da experiência é completamente diferente, né, Douglas, do que a gente vive aqui no Brasil, né? Primeiro, que não existe convívio social nas casas, né? Não existe eu receber alguém na minha casa com a minha esposa dentro de casa, né? Não existe isso para eles. Então, todas as reuniões ou são em restaurante ou são em bar. Mas você vai em bar e você pensa no quê? Né? Bebida, salgadinho, não. É chá e refrigerante. No Kuwait, a bebida alcoólica é como se fosse droga. Não existe, só no câmbio negro, né? Ou você faz que nem eu fazia vinho caseiro. Enfim. Foi uma adaptação a tudo, né? Foi uma adaptação a tudo. Mas foi uma temporada super produtiva, me rendeu vários frutos. Até hoje eu recebo convite para voltar para lá, para ir para outros lugares do mundo árabe, né? Do mundo árabe eu tenho portas abertas. Mas a cultura é completamente diferente. Eu tive que me adaptar a isso, né? Por exemplo, a minha esposa ia assistir o jogo, ninguém cumprimenta, ninguém dá a mão. Né? Opa, de longe, oi, tudo bem? Tudo, e tá tudo certo, né? E para você sabe que eu sou constante, eu sempre não discuto, mas eu quero saber o que os árbitros estão apitando, né? E aí eles estavam apitando um negócio que não existia na regra, para eu tentar convencer eles do que estava errado, eu tive que pegar em português traduzir para o inglês, do inglês pedir para eles traduzirem para o árabe, porque os árbitros não falavam, a maioria lá fala inglês, né? Os árbitros, alguns falavam, aí eles concordavam comigo que eu estava certo, que é um movimento de barreira, eles achavam só que quando entrava, mas eles formavam 3 e ficavam na trajetória da bola, atrapalhando, né? A visão do passador. E eles falavam que só era barreira quando o cara se mexia. Eu falei, não, se aglutinar e a bola passar por cima é falta. E aí eles leram na regra e deu tudo certo. Mas foi legal, cara. Foi legal. Foi várias histórias. Tem muitas histórias lá. Respondido? Legal. Respondido, Clóvis. Até aproveito para citar, você falou da questão do árbitro. A primeira live que nós fizemos foi com o Gediel, né? E o Gediel te citou como o cara que iniciou ele na arbitragem, aí depois o Luizinho falou a mesma coisa e vários vieram falando isso. Não, também comecei com o Clóvis, também aprendi com o Clóvis. Então, muito legal citar que além de um excelente treinador, formador, também foi um excelente árbitro e formou e motivou muitos árbitros, né? É bom citar isso. Se você puder falar um pouquinho rapidinho da sua experiência na arbitragem. Então, Douglas, quando eu percebi
eu percebi, lá no SESI eu percebi que o vôlei englobava tantas coisas, né? Tantas coisas, que você tem que usar a regra a seu favor, na realidade. Agora, eu conheço poucos técnicos que conhecem a regra. Pouquíssimos técnicos que conhecem a regra. Aí meus atletas, a pergunta era sempre assim, falava para meus atletas quando chegavam no objetivo, você joga vôlei? Ah, joga quanto tempo? Ah, 3 anos. Ah, é? Qual a circunferência de uma bola? Ah, nem imagino quando você fala, tá, mas como é que você fecha o toque? Como é que você deixa a mão aberta? De quantos centímetros mais ou menos para saber se a bola vai passar ou não, né? Aí os caras, nossa, mas é verdade, eu nunca pensei nisso, né? E o peso da bola? Você sabe, não, a bola pesa 600 gramas. Não, se a bola pesasse 600 gramas, você estava morto, né? Então, aí lá no SESC falei, não, eu preciso ser árbitro de voleibol, pelo menos um período. E aí eu fui fazer o curso na Federação Paulista de Vôlei. E apitei, na época não tinha Superliga, era Campeonato Brasileiro. Cheguei até, acho que Regional B. Tem Regional B ainda? Tem essa nomenclatura? Eu não sei qual é a nomenclatura. Mas aí eu aprendi muito da regra, não que eu saiba tudo da regra, eu também tenho dúvida ainda, até hoje eu tenho dúvidas, né? Mas é uma coisa que você tem que usar, né? Que eu vou dar um exemplo para você. Chegou um jogo, não vou falar o nome da equipe, a equipe não tinha levado bola, né? Não levou bola para aquecimento, ela ia usar a minha. Aí eu falei, mas como é que pode usar isso? Aí meu capitão me falou assim, olha, eu quero fazer o aquecimento separado, na rede. Né? Se só faz em conjunto, se as duas equipes entrarem. Tu concorda comigo ou não? É isso mesmo? Se uma falar que quer fazer separado... Se uma equipe solicitar para aquecer separado, tem que ser separado. Aí, ó, eu tô falando isso, Campeonato Paulista, tá? Não, jogos regionais, mas o árbitro que estava lá era da federação. Aí ficou a dúvida, quem aquece primeiro? Entendeu? Aí o cara, não, quem ganhou o sorteio. Eu falei, não, gente, não é nada disso, eu tenho que procurar a regra. Aí começou aquela discussão. Vai achar um livro de regra, ainda bem que a apontadora tenha. É quem tem direito ao primeiro saque, não é isso? Ou mudou? Isso. Quem tem direito ao primeiro saque. Então, tá vendo? E se você não conhece a regra? Entendeu? Quem aqueceria? Entendeu? E aí, como ele ganhou, ele aqueceu primeiro, e eu queria aquecer e já ir pro jogo. Como ele escolheu o saque, aí eu pedi para ser separado. Então ele tinha que aquecer, só que ele não tinha bola para aquecer. Ele aqueceu sem bola, eu fiquei fora fazendo ataque e defesa fora da quadra, e depois, na hora que eu entrei com o time dos dois lados. Só estou dando um exemplo para você, que a regra te favorece, né? Por exemplo, outra coisa, o líbero não podia, no começo, quando saiu o líbero, foi um Deus na cuida, ninguém sabia da regra, né? Ninguém sabia da regra. E aí meu líbero passando mal, falei, pedi um tempo, meu filho do céu, você não tem jeito não, velho. O que aconteceu? Não sei, não estou bem hoje. Falei, você não está bem mesmo, você vai falar pro médico, pro árbitro que está passando mal, e eu vou substituir você, filho. Um jogo aqui no portal. O árbitro, não pode. Eu falei, lógico que pode, ele está passando mal. Ele falou, mas quem disse que ele está passando mal? Aí eu falei para ele, tem algum médico aqui? Anuncia aí no microfone, ver se tem algum médico para avaliar ele ou não, né? Substituir, enfim, ganhei o jogo. Mas não é. Então a regra é importante. Como é que você participa? Vou dar outro exemplo. Você vai participar de um consórcio e você não lê a regra? Concorda comigo? Você vai participar de um financiamento, você vai comprar sua casa no financiamento. Mas tem vários técnicos aí de time adulto que não conhecem a regra. Eu aposto isso. Mas, enfim, foi uma passagem boa. E o GDL fez um curso, porque na época eu optava em Sorocaba e fiz o curso aqui pela Secretaria de Esportes, pela Delegacia de Esportes na época. E aí o GDL, o Luizinho e tantos outros participaram aí. Foi isso, da arbitragem é isso. Legal, então vamos voltar para o Oriente Médio. Vamos lá. Em termos de estrutura, Clóvis, do que eles te ofereceram, em termos de nível do voleibol, qual a comparação do Brasil com o voleibol de lá, do voleibol brasileiro com o de lá? Eu acho assim, se você falar, vamos falar de equipes, né? Disputaria uma Liga B aqui tranquilamente, certo? E se fosse disputar uma Liga B, uma Liga A aí, na atual conjuntura, o ano passado teve 12 equipes, né? 12 equipes. Ficaria aí entre 8º e 9º lugar. Não estou falando da seleção do clube, porque, olha, vamos lá, eu nunca fiz essa proporção, eu já falei essa história várias vezes. Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, é isso, né? 200 milhões de habitantes, 12 times na Superliga, não é isso? No quarto nós temos, com 200 milhões de habitantes. No quarto a gente tem 3 milhões de habitantes, tem 11 times na Superliga deles. Se você for fazer a proporção de 200 para 3 milhões, né, é diferente. Mas assim, eu vou falar do quarto agora, tá? Alguns países são diferentes. O quarto, se você se inscreveu no Mirim
Vou dar um exemplo. No Pinheiros, você não pode sair do clube pro resto da vida. Você é do Pinheiros pro resto da vida. Entendeu? Você não Entendi. pode. Você não acaba a temporada que nem no Brasil, você está livre. Você foi formado por lá, você está por lá. Você está lá pro resto da vida. Pode ter troca de jogador? Pode. Troca de jogador? Pode. Olha, ele te dou esse jogador. Como lá é baseado no Estado, o Estado que mantém, né? O Estado dá um X para cada clube, e se eles querem contratar um técnico mais caro, ou um jogador mais caro, eles têm que pagar do bolso, né? A base é para todo mundo. São todos iguais, na realidade. E você quer trocar, por exemplo, um jogador do Pinheiros com de São Caetano, você pode trocar, desde que o clube aceite. Mas por 1 ano, por 2 anos, definitivo nunca, nunca. É sempre por 1 ou 2 anos. Então, e na primeira temporada, a gente tinha trocado o levantador. Na segunda temporada, eu estava em terceiro, eu não vou lembrar a pontuação, mas estava assim, ó, 23 pontos o primeiro, 22 o segundo, e eu estava com 20 pontos. E eu estava com uma rodada a menos na tabela, né? Aí, na segunda temporada, isso. Aí passou, jogamos, ganhamos. Falei, nossa, agora tá legal, né? Estamos lá em cima de novo, tal, na tabela. Peguei a tabela, a gente estava em terceiro lugar ainda. E falei, mas aconteceu alguma coisa, os caras não computaram o ponto aqui. Falei, não, Tuconte, eu preciso contar uma história para você, você vai ficar triste, mas não fique bravo comigo, o manager. A federação tirou 2 pontos nossos, porque a nossa escolinha não estava funcionando. Então é assim, você tem que ter o time adulto, o juvenil, o infanto e a escolinha. E a nossa escolinha não estava funcionando. Tiraram 2 pontos, da classificação. Porque eles foram vistoriar, advertiram. Aí falaram, os caras não vão voltar aqui da federação. Voltaram lá depois de 1 mês e a escolinha não estava funcionando. Tinha um técnico, mas a criançada não estava indo. Então, além de uma multa financeira, também tirar o ponto da gente. Então, cada história né? Cada país tem uma história. Por exemplo, no Emirados Árabes, no Al Jazeera, que eu estava agora, já pode ter troca de jogador e venda de jogador. E é só um profissional por clube, entendeu? Você pode trazer um cara e não pode levar o levantador. Porque eles acham que atrapalha na formação, enfim. É a regra deles e a gente tem que obedecer. Eu acho que se eles, depois, na segunda temporada, o presidente da federação me fez uma proposta para eu selecionar 20 jogadores de 16 a 20 anos para formar a nova seleção do Kuwait. E aí era um trabalho de 5 anos. Eles queriam assinar um contrato de 5 anos, eu falei que eu levaria minha comissão técnica inteira, né? Desde preparador físico, eles meio que não quiseram, e aí não foi feito esse trabalho. Né? Era um trabalho que eu queria um ciclo de pelo menos 4 anos. E o que aconteceu? E aí o Kuwait, em 2014, proibiu a entrada de estrangeiro. Ficou 3 anos sem estrangeiro, porque eles queriam subir alguns juvenis. Entendeu? E com isso apareceu alguns atletas novos lá hoje. Hoje tem alguns moleques sub-23 muito bons lá. Mas eles não têm um trabalho de base que nem eu, não sei se, né, no Brasil é feito, entendeu? De fundamento mesmo, não é feito esse trabalho. Mas, olha, tem jogadores lá que eu traria para o Brasil para disputar uma Superliga, com certeza. Ponteiro, um meio, o líbero, o levantador do primeiro ano meu, o Nasser, muito bom, por sinal. Depois que ele jogou comigo, depois no outro ano ele foi para a seleção. Mas não se compara ao Irã, o trabalho do Irã. O trabalho do Irã, não sei se você sabe, porque eu estava lá perto, né? Foi assim, foi aquele técnico, o técnico argentino, que agora é da seleção argentina, esqueci o nome dele, nossa, famosíssimo. O que ele fez? Ele tinha 12 times lá, ele fez um trabalho que os 12 clubes faziam o treinamento dele. Entendeu? Segunda é treino de passe, terça é treino de bloqueio, quarta é musculação não sei o quê, quinta é corrida, estou dando exemplo que não existe mais, mas beleza. Natação. Todos os clubes seguiam esse, durante, acho que 6 anos fizeram isso. Aí a seleção ficou igual, entendeu? E aí começaram, o que ele fazia? Cada 6 meses ele reunia esse grupo e ele ia fazer amistosos na Europa. E hoje, tanto é que se tivesse Olimpíada, o Irã está classificado para a Olimpíada. Entendeu? E ninguém ganha desse cara, não, velho. Então, eles têm um trabalho diferenciado. Não dá para se comparar com o nível técnico do Brasil, é óbvio, né? O Brasil é campeão olímpico, campeão da Liga Mundial, campeão mundial e tantos atletas aí. Velasco, é esse mesmo. É isso mesmo. É o Velasco. Júlio Velasco. Júlio Velasco, deu branco aqui no nome, tanto técnico na cabeça que acaba
acaba passando. Júlio Velasco, ele fez um trabalho no Irã e depois deixou um argentino lá fazendo. Beleza. Clóvis, e a estrutura Próximo. de ginásios e material? No Kuwait, todos os pisos são flutuantes, porque é o governo que construiu o ginásio basicamente igual. Não tem o tapete, mas todos os pisos são flutuantes. Igual é no Portal da Colina, igual no ginásio esportes, piso flutuante. No Catar, só tem jogo num clube lá, que é Taraflex, entendeu? E a maioria dos clubes tem Taraflex. No Emirados Árabes Unidos, Taraflex também, todos os ginásios. O meu é impecável, né? Coisa mais linda do mundo. E joga kamikaze lá, faz tempo que eles jogam kamikaze, né? Ô, Carla, larga mão de ser corneta, Carla. A Carla cornetando aí. Tá desde o começo te cornetando aqui, Clóvis. Eu só vi agora, deixa ela comigo. A estrutura é muito legal, Douglas, sabe? Porque todos os clubes é mantido pelo governo, né? Por exemplo, vamos supor aqui que um time da Superliga custe 5 milhões, o governo dá 3, mas dá 3 para 11 equipes. Então, no meu ginásio tinha sala de musculação, banheira de água, banheira de hidromassagem, você entendeu? Fisioterapeuta, tem bola à vontade, material, por exemplo, quando eu cheguei no Kuwait, eles não trabalhavam com mesa, a gente teve que fazer mesa, né? A gente teve que fazer mesa, faz mesa, a biruta do levantador também não tinha, a gente levou para lá. Preciso de uma máquina de saque, no Catar eu consegui comprar, veio dos Estados Unidos a máquina, entendeu? Porque para eles é mais barato, enfim. A estrutura eles têm. O que eles não têm é trabalho a médio e longo prazo. Esse é o grande erro deles. Eles não têm trabalho a médio e longo prazo. Entendeu? Eles contratam o técnico, perde dois jogos, mas... perde 2 jogos e acha que é o técnico. Porque não pode trocar jogador, né? Não pode trocar jogador, mas só se mandar o técnico embora, né? Aí tanto é que os jogadores do Kuwait até hoje, o coach tem um jogo importante no coisa, será que é melhor a gente treinar forte na quinta? Eu falei, vocês não tem um técnico aí? Conversa com o cara. Mas você sabe como é que os caras, né? Ele como é que eles falam lá? É árabe, mas eles vêm muito como é o nome do país? Agora esqueci, dali do lado. Que eles acham que eles são o rei do voleibol, né? Enfim. Mas você não tem os caras aí? Deixa os caras. Não, coach, dá uma dica para mim. Então, eles não têm um trabalho a médio e longo prazo. E eles, como tem dinheiro, né? Tem dinheiro. E quando você vai para lá, Douglas, não sei se as pessoas sabem, eu tenho curiosidade disso. Você vai com tudo pago, né? Passagem aérea, a casa montada, né? Você dá uma chave para você, né? Da casa. Casa com tudo. Água, luz, energia, condomínio, tudo por conta deles. E depois de uns dias que você está lá, eles já alugam um carro e deixam um carro com você. É seu carro. Você faz o que você quiser. E o problema no Kuwait, na realidade, é que treina só um período. Porque eles não gostam de treinar durante o dia, não. Eles gostam de treinar depois que escurece. Durante o dia, só alguns jogadores iam no treino, que eu marcava de manhã. Eles não gostam. Eles gostam de ficar na resenha até 3, 4 horas da manhã, ou às vezes até 5, dormir até meio-dia. Entendeu? Aí que vai começar o dia. Aí eles vão no trabalho deles lá. Trabalho. Nem vou falar. Porque no Kuwait também, não sei se você sabe, também as pessoas, lá não existe atestado médico, entendeu? Você só avisa o seu chefe que não vai trabalhar e não precisa ir trabalhar e recebe os 30 dias. Eles confiam na pessoa, né? Então, é diferente, é diferente. Mas é isso aí. Eu respondi? Não sei se eu respondi tudo. Perfeito, mas enfim. Sim. Então tá bom. Voltando pro Clóvis, qual é a coisa mais louca que você já fez no voleibol? Afe Maria, tem tantas, velho. Como é que eu vou falar? É difícil falar uma, né? Enfim, já dei treino para os atletas 5 horas da manhã, porque perderam um set em São Paulo. A Carla mesmo falou, já dei chute na garrafinha, porque o cara perdeu uma bola no 23-23, todas as garrafinhas foram parar no meio da quadra. O Gideal estava pitando esse jogo, me deu o cartão amarelo. Vou ficar sem conversar com ele, eu lembrei disso agora. Já fiz tanta coisa, cara. Já fui uma vez em uma final. Teve uma vez uma final contra o Banespa que eu queria treinar no ginásio. Eles mudaram para aquele ginásio lá de São Bernardo e a gente não estava acostumado a jogar naquele ginásio gigante, né? E eu sempre dividi isso com meus atletas, né? Enfim, com muito custo, eles me deixaram treinar domingo, mas eles me deixaram treinar domingo das 7
às 8h30 da manhã, num domingo. Para eu treinar às 7h30 da manhã, lá em São Bernardo, que hora que eu tinha que sair daqui para ir treinar lá, né? Aí chamei meus atletas e falei, moçada, eu não sei se vai melhorar 0%, 1% ou 0,1% e tal, mas conhecer o ginásio eu acho que é fundamental, porque aquele ginásio é gigante, né? E tinha 2, 3 atletas meus que sacavam viagem ainda. Eu falei, ó, assim, ônibus eu arrumo, café da manhã eu arrumo, ginásio, não adianta nada eu arrumar o treino e vocês não tiverem nem a fim de ir, né? Ir com má vontade. Vocês têm que ir sabendo que a gente vai para reconhecimento, para treinar. Meus jogadores topamos, saímos daqui 4 horas da manhã, entendeu? E chegamos lá e treinamos, e graças a Deus deu certo, ganhamos os jogos, né? Teve uns joguinhos em Itapeva, essa é boa também, por Sorocaba. Eu tinha trabalhado com vôlei feminino lá, e os caras tinham bronca de mim, não sei porquê, porque eu saí de lá depois, acho que de 2 ou 4 anos depois, 3 anos. Foi a final dos Joguinhos da Juventude, nós e Itapeva. E antes foi o futebol de salão, lá na CCS, você sabe onde que é aquele ginásio, lá pequenininho e tal. E o alojamento era perto, eu fui ver a final do futebol de salão, deixei meu time descansando, porque você sabe como é que é joguinhos, né? O jogo está marcado para as 2, mas começa às 4, né? Eu sempre pensando nos meus atletas, deixava os atletas no alojamento, deitado lá conversando, ou assistindo o vídeo, e eu ia, ou o meu assistente ia para o local de treinamento, assim que começasse, né, o segundo tempo, a gente ia para o ginásio. E eu fui lá assistir o jogo, a hora que eu entrei no ginásio, os caras, vai morrer a torcida, né? Porque Itapeva estava na final, e falei, ixi, rapaz, e agora o que eu vou fazer? Tem gente de Itapeva agora que vai saber dessa história. Eu matei a diretora da escola. Eu falei que a diretora da escola tinha morrido, comprei uma fita isolante, pus no braço de todo mundo e falei que a gente ia jogar de luto. Aí a torcida deu uma segurada, né? Não falou, não me xingou tanto, nós ganhamos de 3-0. Então, essas coisas do voleibol não adianta, né? Campeonato Brasileiro, uma final de Campeonato Brasileiro, foi 2004, 2003? Foi 2004. Eu joguei com 3 líberos na quadra. Tirei meus 2 ponteiros e pus 2 líberos jogando contra Minas. A gente tinha perdido deles na fase de classificação e na final a gente ganhou de 3-0. Mas enfim, aí vai ter muitas loucuras, né? Já saí de Sorocaba para pegar por exemplo, para pegar uma súmula de uns joguinhos, quando eu estava no SES ainda. Um cara jogou uma cidade de joguinhos abertos do interior lá. Um cara jogou, mas ele era federado por coisa. E eu só tinha 12 horas para apresentar a súmula, ou 24 horas, eu não lembro quanto. Eu falei, não tem problema não. Entrei na rodoviária aqui, fui para lá em São Paulo, de São Paulo peguei um ônibus para Curitiba, de Curitiba fui na federação que os caras não me conheciam, consegui a súmula, trouxe a súmula e consegui no tribunal, isso em 14 horas, quase que não dormi, né? Mas enfim. Nossa. Algumas das loucuras, né? E a história mais engraçada? Ai, cara, tem tantas, né? Mas essa da garrafinha foi sensacional. A gente estava jogando aqui no portal contra o Olímpicos, um timão do Olímpicos. E o meu levantador deu um bloqueio no moleque da seleção brasileira, saiu comemorando. Saiu comemorando que nem o louco. Aí eu pedi tempo, falei, viu? Agora ele vai bater mais 10 por cima de você. Se foi provocar o moleque, agora o moleque vai bater 10 por cima de você. Falei, imagina, não vai bater mais nenhum, enfim. E aí deu um rally, você imagina. Acho que estava no 4º set, eu no 5º set, eu com o time de Sorocaba, o time do Olímpicos com os 3 moleques da seleção brasileira, tal, e deu um rally, a bola ia e sobrou pro ponteiro sozinho, sem bloqueio, estava sem bloqueio. Aí apareceu uma mãozinha, era só largar e caía a bola. Ele bateu na única mão do moleque, a bola voltou no pé dele. Aí tava aquelas garrafinhas na minha frente. Aí eu falei, não é possível, eu não vou fazer nada. Aí eu chutei a garrafinha, do jeito que eu chutei, eu caí de costa no chão, né? E nessa época a TVT estava gravando, e na segunda-feira, imagine, né, no esporte, tinha o Globo Esporte Regional, meu celular quase estourou, né, de tanta ligação, só para tirar sarro de mim, que eu tinha caído. Esse foi um dos... E tem da arbitragem também, da arbitragem tem vários. Eu optava com um cara, e o cara tinha mania de ficar tirando do poste para ficar olhando lá em cima, sabe? Lá, de primeiro árbitro, ele ficava assim, ó, para ver a jogada. Eu tinha falado para ele, não faz isso. Aí no meio do rally eu olho para ele, o cordão do apito enroscou no gancho de arrumar a quadra, ele estava assistindo, estava apitando o jogo assim, né? Eu parei, para o rally, para. Deixa salvar o árbitro lá, depois vocês continuam o rally. Eu, como segundo árbitro, parei o jogo. Então tem várias passagens engraçadas aí, né? Clóvis, nós temos mais uma pergunta que eu vou deixar para o final.
Nós temos Tá. 7 minutos aí, mas antes disso, eu queria que você falasse rapidinho do Clóvis como Vamos lá. pessoa. As histórias que você já contou de levar atleta para sua casa, de tirar sua filha do quarto, de cuidar do atleta, de fazer compra para o atleta. Então, ninguém sabe dessas histórias, né? Por exemplo, o vôlei da terceira idade me ensinou muito. Todo mundo ficou achando que ia me punir mandando pro vôlei da terceira, do vôlei do minibol lá, que agora é minibol, mas na época não era minibol, era da terceira idade. É, minibol. Aí eu aprendi a gostar do pessoal, o pessoal aprendeu a gostar de mim. Tenho grandes amigos lá, Carminha, minha amiga até hoje, sabe? Um monte de. A Lu, a gente se encontrou, ela foi para Dubai, encontrei lá uma atleta da terceira idade, ela foi para Dubai, não foi para me ver, lógico, foi passar para lá e tal. É assim, Douglas, eu sempre falava isso em todas as minhas entrevistas no final do ano. Final, o ginásio lotado, torcida, todo mundo vibrando, é legal pra caramba, mas o dia a dia, né? A faxineira não ir limpar a quadra, você tem que limpar a quadra. De o atleta tá morando lá e torcer o pé, e ninguém tem para cuidar do moleque, você tirar a sua filha da cama dela, pôr o atleta para dormir na cama dela. Essas histórias ninguém sabe. Eu nunca fiz compra para minha casa, mas eu ia no supermercado fazer compra para meus atletas. Teve uma vez que um atleta nosso pegou virose. Morava na casa do atleta, 15 atletas. Aí o médico falou assim, ó, você vai ter que isolar esse moleque. Tinha dinheiro para ir para o hotel? Não tinha, traz aqui. Aí isola o moleque na minha casa. Minha filha, ó, 4 dias ou 5 dias sem dormir no seu quarto. E outra também, seu banheiro você não pode usar, toalha você não pode usar, escova, você não pode nada. Transfere tudo para cá, tal. Quer dizer, essas histórias não dá para contar. Você está perguntando, eu estou falando, mas você não conta. Você não tem matéria de jornal disso, não tem matéria de Globo Esporte, não tem matéria de nada, né? Você vai jogar contra Presidente Prudente, uma semifinal de um adulto, você não tem vídeo. Ah, vamos assistir um jogo. Aí você pega o carro no mesmo dia, vai até Presidente Prudente, grava o jogo e volta no mesmo dia. Faça aí a contagem de tempo de história, né? Aí você não tem dinheiro para viajar, porque você não é patrocinador, não é falta, você pede para a empresa de ônibus tirar os bancos do ônibus, metade do banco do ônibus, só eu para fazer essas coisas. Tirar metade do banco de ônibus para pôr os colchões para os moleques dormindo, porque senão, ou você vai um dia antes dormir em hotel. Eu não tinha essa estrutura, porque eu tinha um valor X de patrocínio. Aí o cara falou da bagaragem, como é que eu vou fazer? Eu falei, eu vou aí ajudar. O time viajava, sei lá, sábado, 2 horas da tarde, 6 horas da manhã eu estava lá ajudando os caras a tirar banco de ônibus. Entendeu? Para mostrar. Eu tirei uma vez só também, mas enfim, para mostrar para os caras que eu estava afim. E fiz umas 5, 6 viagens no ano, nesse ano aí, que foi adulto, até o Jorge Edson jogava comigo. Então essas histórias ninguém sabe, né, Douglas? Porque todo mundo achava, o time do Objetivo, tudo bonitinho, uniformizado. Não sabia que eu saía daqui para ir para São Caetano para ver qual tipo de uniforme que eu ia fazer, se a camiseta era, se suava, marcava, ou se não grudava no chão na hora da peixinho, pega tecido, vem, faz o té. Ninguém sabe dessas histórias. As histórias só a gente que passou mesmo, né? Não tem jeito. Enfim, verdade. Só quem vivenciou, né? Vai lá. Sem dúvida. Nós temos aí 4 minutos, tá? Eu, desde já, te agradeço muito pela presença. Foi um prazer. Assim, suas histórias são fantásticas e seu amor pelo voleibol mais fantástico ainda. Então, eu vou te colocar a última pergunta que mandaram e peço para você responder e já se despedir do pessoal. Na sua opinião, com esse Covid-19, com essa pandemia toda, o que você vê para o futuro do voleibol? O que vai ser do voleibol depois da pandemia? Eu acho que a geração desse ano está perdida. Essa 2020, enquanto não achar vacina, é inseguro começar treino. Essa é a minha questão, né? Essa é uma questão importante, né? A gente vai ter que saber se reinventar. Essa é a palavra, né? Porque treino aí, eu estou vendo que as equipes treino home office, mando treino físico, ótimo, tranquilo, mas técnico, impossível. Impossível. Nós temos que rever os nossos conceitos, né? Nós não vamos chegar a ter equipe adulta se a gente não tiver infanto. Se a Liga de Sorocaba não for forte, se a Liga de São José do Rio Preto não for forte, a Liga de Campinas não for forte, de Barretos, enfim, não tem jeito. A pirâmide lá em cima, é uma pontinha desse tamanho. Se você não tiver a base aqui, eu acho que a solução, eu acho, não tenho certeza, não vou falar eu acho, porque quem acha não tem certeza, que a gente tem que voltar às raízes, ter aula de educação física, turma de treinamento da escola, aqui em Sorocaba tem 100 escolas, se a gente tirar 2 atletas do vôlei em condições para ir para um clube, é ótimo, mais 2 em Campinas, mas não está saindo nada de ninguém, Douglas, então é difícil hoje, né?
difícil. Então, e hoje eu estou como dirigente esportivo, estou como chefe de divisão da Secretaria de Esporte de Sorocaba e vejo muito isso. Você vai para jogos regionais, o nível hoje é medonho, medonho. Medonho. Jogos abertos, eu fui assistir uma semifinal de Jogos Abertos, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Falei, isso não é vôlei, tudo errado. Equipe que não sabe fazer rodízio, sabe? Não sabe fazer uma substituição, enfim. A gente não vai entrar no mérito, mas a gente tem que rever alguns conceitos. E essa doença que veio, eu não sei se veio para alertar a gente, para reaprender ou reinventar. A gente vai ter que se reinventar. O esporte, mais ainda vai ter que ser reinventado. Eu agradeço, Douglas. Tem várias pessoas que pedem para mim live, para mim falar de treinamento. Sabe qual é a fórmula? Trabalho. Trabalhar, dedicação, amor, acordar de manhã, estudar. Quer vir conversar comigo? Estou à disposição, você sabe disso. Eu sempre quero fazer na liga uma reunião lá. Vamos falar sobre técnica de fundamento de toque, manchete. Vamos, monto 5.000 exercícios de toque de manchete. Não vou cobrar nada. Mas a gente tem que ter pessoas interessadas em trabalhar e ter condições de trabalho, né? Montar uma estrutura aí, eu estou à disposição, sempre tive à disposição. Eu tenho muito a agradecer o que o voleibol fez na minha vida, né? Como pessoa, como técnico, como tudo. E eu quero um dia retribuir isso. Mas a gente pode fazer isso em qualquer tipo de lugar, seja no pré-mirim, seja no adulto, seja no juvenil, seja na terceira. Beleza. Estou à disposição. Obrigado, foi show de bola. Obrigado, Clóvis. Obrigado mesmo.